Olá, meus amigos do Pontuando. Estamos de volta hoje com mais um assunto naturalmente interessante e importante. A que se deve essa nova intervenção desse programa? Psicologia das massas do Brasil atual. O que seria isso? Vamos lá. Nós temos 4 textos aqui. Um dos textos eu vou começar a partir de Os Fenômenos de Massa e as Redes Sociais no Contexto Político Brasileiro, uma leitura psicanalítica em que as autoras vêm fazendo digressões a partir de 2013 para cá, com o uso das redes sociais. Como é uma visão apoiada numa leitura psicanalítica, porque elas são psicanalistas, seria interessante ler todo o texto. Eu não vou fazê-lo, eu vou ler a consideração final, porque está me interessando mais esses últimos anos com a ascensão ao poder de algumas lideranças mitificadas que bem exemplificam as falas de Lacan e Freud e outros autores aí estudiosos. Esse dossiê de psicanálise e política, Os Fenômenos de Massa e as Redes Sociais no Contexto Político Brasileiro, uma leitura psicanalítica, foi escrita por Natália Carvalho de Souza Jales, da Universidade do Rio de Janeiro, Doris Rinaldi também, da Universidade do Rio de Janeiro. Eu me apropriei apenas do final, das considerações finais, porque ela faz um resumo, e nessas considerações finais elas consideram coisas que eu gostaria de falar, deixar falado aqui como introdução da ideia que eu vou falar aqui. Então, olha bem, ela fala sobre Lacan, fala sobre Freud, elas, né? Bom, então, considerações finais desse texto dela, em que ela se baseia nos movimentos de massa de 2013 a 2015, com o que aconteceu depois, até o impeachment da presidenta Dilma, e depois a emersão, vamos chamar assim, né? A ascensão de um líder apagado, que era um líder de bastidores, que era o seu vice-presidente, o indefectível vice-presidente dela, que assumiu, o Temer, né? E logo depois o chamado mito, que eu confesso que tenho dificuldades de falar o nome dele, inclusive porque o vídeo podcast aqui fica muito marcado pela censura, apesar de ter passado as eleições, mas pela censura do YouTube, porque é muito fácil para eles dizerem que eu estou fazendo discurso de ódio quando eu cito palavras e textos, quando na realidade a mídia oficial pode falar o que bem entender, que eles não têm coragem de impugnar, né? Então eu tomo muito cuidado com as palavras aqui. Vamos ler os textos, porque, ao que tudo indica, esse texto ficará longo também. Muito bem, vamos lá. Atualmente avolumam-se os exemplos no Brasil e no mundo de manifestações convocadas pelas redes sociais com o poder de propagação e disseminação de informação e também de desinformação. Nos últimos 10 anos, o que colhemos é a intensificação e complexificação
complexificação, eu li errado, desculpa, complexificação desses processos conforme avança o poder das redes sociais e a forma como elas vêm se estabelecendo em nossas sociedades. Ainda mais quando, como formulou Lacan em 1970, se dá a curiosa copulação entre ciência e capitalismo, que podemos observar nas redes em que os algoritmos respondem e operam de acordo com os interesses do mercado, tocando a cada um de nós em nossos interesses particulares, nos levando mais a diversos tipos de consumo. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o algoritmo ele é trabalhado nas redes pelas grandes plataformas, que são todas elas de poderosos, né? A que nós sejamos menos cidadãos e mais consumistas. Então é uma coisa mais de mercado. Quando a gente fala de mercado, é uma coisa bastante diversificada, né? Todo mundo que vende alguma coisa. Inclusive os pequenos que vendem alguma coisa também fazem apelo, jogam com esse algoritmo para poder tentar mostrar. Então eu não estou falando de uma coisa ruim. O que ela está falando aqui é de uma coisa disseminada, mas quando o algoritmo serve ao mercado, tratando você como um consumidor potencial, isso inclui as grandes corporações, que têm muito mais poder que os pequenos e conseguem conduzir os processos. Então, existe uma crítica, mas implícita essa crítica, ao lado dessa crítica existe também a ideia de que é uma benesse você ter algoritmos que você possa se basear e tentar vender suas ideias, os seus produtos. Isso é uma coisa legal. O problema é que isso tem sido usado demasiadamente para vender ideias, propagandas, produtos e informação. A informação é vendida também, mas a informação distorcida e a propriamente dita desinformação são objetos de trabalho desses mesmos algoritmos. Porque os algoritmos são culpados, obviamente, mas eles são usados pela sua maneira de performance, usados pelas corporações as mais variadas. Os poderosos são mais mal intencionados em alguns casos, nem sempre. Esses fatos levados às últimas consequências, dentre outros fatores, resultaram do governo que viria após a destituição de político parlamentar de Dilma Rousseff. Essas matrizes discursivas presentes entre 2013 e 2015, como eu disse, ela se calcou nesses movimentos de massa mais expressivos, entre 2013 e 2015, nos movimentos de massa, impulsionaram novos rumos no cenário político brasileiro em que seu apogeu culminaram na eleição do presidente fulano de tal, o tal mito. Em 2018, eleito sim, democraticamente, mas com um grande incentivo e financiamento de uma máquina tecnológica de desinformação expressa principalmente no compartilhamento de mensagens através de aplicativos WhatsApp, Facebook, Instagram e outros. E isso foi uma coisa verdadeiro objeto de estudo. Claro que quem é torcida desse mito não aceita isso e acha que as mensagens que eles recebem os dão a ver informações que os elucidam e que nós é que somos cegos. E eles trabalham o tempo todo com inverdades na cabeça. A força da psicologia das massas na contemporaneidade, não só no Brasil, mas também no mundo, se manifesta quando assistimos a eventos como a invasão do Capitólio nos Estados Unidos após a derrota do ex-presidente Trump nas eleições de 2020, o evento equivalente a esse, que é a invasão às sedes dos 3 poderes em Brasília, que ocorreram em 8 de janeiro de 2023, quando uma massa de bolsonaristas invadiram o Palácio do Planalto, o Palácio do Congresso Nacional e o Palácio do Supremo Tribunal Federal em Brasília, com o objetivo de instigar um golpe no governo Lula após a derrota do ex-presidente Bolsonaro nas eleições de 2022, porque eles criam piamente que as eleições haviam sido roubadas. Então eles cometeram um crime, incentivados e estimulados por nessas mídias, que traziam informações de verdades para eles
inabaláveis e inatacáveis, absolutamente verdadeiras e críveis, e que eles podiam agir daquela forma que eles estavam restituindo a normalidade ao país, que teria, em tese, sido tomado de assalto por uma manipulação, por uma eleição fraudada. O que é uma bobagem, né? Muito bem. Esses eventos ilustram de forma eloquente a mobilização das massas através das redes sociais e a função do líder que é forjado por essas redes. Além disso, exemplificam a questão da massa psicológica agir como uma arma. Então, eles foram usados como uma arma, né? Essa massa psicológica agir como uma arma. Uma arma que, no exemplo do evento do Capitólio, foi capaz de invadi-lo, depredá-lo a partir de mensagens de incentivo do próprio ex-presidente Donald Trump, que agora retorna em 20 de janeiro de 2025, pelo Twitter, o atual X, deixando um legado de 2 manifestantes mortos, 725 manifestantes indiciados judicialmente, 3 policiais mortos e outros 140 feridos. Aqui no Brasil, a coisa foi um pouco mais destrutiva, porém um pouco menos fatal, porque não se tem notícia de ninguém que morreu. Mas tiveram atentados programados para um aeroporto, né? E tiveram outros eventos correlatos ali que faziam parte desse movimento, mas que eram coisas mais isoladas, embora egressas do mesmo movimento. No exemplo brasileiro, a massa foi capaz de depredar e causar enorme prejuízo à Praça dos Três Poderes, incitados por declarações do mito, né? Eu vou evitar sempre que possível falar o nome dele, tá? Ao longo de todo o processo das eleições de 2022, em que ele questionava a validade do processo eleitoral brasileiro, disseminando informações falsas sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral através das redes sociais. Esse evento deixou um legado de 40 pessoas feridas. Não foi 140 como lá. E mais 1.400 detidos. Quer dizer, a quantidade de detidos aqui foi maior. E 44 policiais militares feridos. Sim, mas não houve nenhuma morte, né? Mas o que representou algo inédito na história política brasileira, nunca tinha acontecido nada disso. O mais grave ataque à sua democracia desde o golpe de 1964, que, se você pensar bem, foi um golpe civil-militar com apoio de uma população civil, mas que mesmo os apoiantes foram surpreendidos com o deslocamento do exército, né, daqui da cidade de Juiz de Fora, e não houve feridos. Claro que depois tiveram prisões e foi algo traumático, e depois houve um golpe em 68, a coisa piorou e a extrema-direita assumiu ali. Até então era uma direita, né, e alguns asseclas da direita parlamentar, mas depois a extrema-direita assumiu e a coisa foi muito mais traumática. Mas focadamente no dia do golpe, que tinha sido preparado através de institutos e dinheiro recebido de fora do Brasil, hoje está tudo documentado lá na biblioteca lá do Senado brasileiro, todos nós sabemos, tem estudo sobre isso aí. Muito bem. E alguns postulantes atuais na figura desse mito postulam que não foi um golpe, que foi uma revolução que libertou o Brasil de um pretenso comunismo, que, se mesmo que houvesse ou que tivesse pessoas dispostas a militar nessa área, ele não tinha nenhum poder, né? Nenhum poder para tomar o poder, porque era extremamente incipiente. Então torna-se urgente, portanto, pensarmos essas questões sob a perspectiva da insistência de um real que avança, através de uma importante reflexão de Laurent em seu texto Gozar da Internet,
elaborada a partir da seguinte passagem de Freud em O Mal-Estar na Cultura, de 1930. Por meio de todas as suas ferramentas, o ser humano aperfeiçoa em os seus órgãos motores, bem como os sensoriais, ou remove os obstáculos para seu funcionamento. Os motores colocam à disposição forças imensas que ele pode, a exemplo dos músculos, adequar para a direção que quiser. O navio e o avião fazem com que nem a água nem o ar possam impedir a sua locomoção. Com os óculos, ele corrige os defeitos da lente de seus olhos. Com o telescópio, ele enxerga longínquas distâncias. Com o microscópio, ele supera as fronteiras da visibilidade, delimitadas pelas estruturas da retina e do olho como um todo. Com a câmera fotográfica, ele criou um instrumento que retém as fugidias impressões visuais, que é o que o disco do gramofone, deve se fornecer para as impressões sonoras igualmente efêmeras, sendo ambos, no fundo, materializações da capacidade que lhe foi dada para a lembrança da sua memória. Com a ajuda do telefone, ele ouve a partir das distâncias que mesmo os contos maravilhosos considerariam inalcançáveis. A escrita foi originalmente a língua daquele que está ausente, a moradia um substituto do ventre materno, o primeiro e provavelmente o sempre ainda ansiado alojamento, no qual nos encontrávamos seguros e nos sentimos extremamente bem. Palavras de Freud. Segundo Lohan, a tela do computador conectada à internet é tudo isso ao mesmo tempo. Acredita que a casa, como substituto do corpo materno, como nos diz Freud, está agora ligada à domótica fundamental, a uma imagem de universo. Assim, não precisamos mais olhar pela janela. A natureza se desvaneceu. O real substituiu a natureza. O real avança. Lohan, E esse real é feito de objetos que não têm nada de natural, de modos de fazer, de processos. E ele conclui: o real avança, como Nietzsche dizia que o deserto avança. Se a escrita era a linguagem do ausente, como dizia Freud, o chat e o e-mail, os jogos online, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, são a linguagem do excesso da presença do outro na civilização una e digital. É um texto difícil, Nesse real que avança, olha bem, esse real aqui é um real estigmatizado como sendo a crença do indivíduo, Colhemos os efeitos nefastos dessa nova fórmula de manipulação política operada pelas redes sociais, que perpetua a promessa de um gozo perdido a ser vendido como um ideal para a massa identificada, criada artificialmente. Então, o real aí é um real acreditado. Freud, em uma de suas maiores contribuições acerca do laço social, nos diz: a psicologia individual é também, de início, simultaneamente uma psicologia social. Como no texto que eu falei ontem, o estúpido, ele é mais estúpido no grupo do que sozinho, Então, aqui é a mesma coisa. A psicologia individual conduzida, ela também, de início, é simultaneamente uma psicologia social, porque o camarada se reforça a perceber outros que leram e viram o tal real no mesmo lugar, e por isso esse tal real avança. Portanto, não é possível ignorar os movimentos políticos culturais de nossa época, as tentativas de a instauração de com letra maiúscula, na política, e a aniquilação do outro, por ele ser o outro, tão difundido nos discursos de ódio que vimos nos últimos anos no Brasil. Isso que retorna, avança e resiste, nos lança a problemática do inconquistável que habita o laço social e nos convoca a pensarmos, a partir da psicanálise, no que ela promove no limite de seu saber, o sujeito a partir da dialética do desejo. Bom, essa introdução, ela vai nos levar aqui, que é a consideração final de um trabalho muito bem feito aqui dessas moças, nos leva o livro da psicologia, a um tema aqui de psicologia das massas hoje, daqui da Disparada, que é um site, disparada.com/psicologia das massas hoje Freud. Ela começa com Freud,
uma imagem aqui do infectivo, indefectivo lá na cercadinho do Planalto lá, e é uma matéria de Daniela Maiorca, aqui, dessa disparada, né? E está dentro do Google News, né? Por Daniela Maiorca, a matéria, em seu artigo, ela dizendo, em seu artigo Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, Sigmund Freud busca compreender, à luz da psicanálise, os propósitos e os efeitos dos agrupamentos humanos. Então, olha bem, nós começamos lá falando das manifestações, da eleição do um contra o outro, da psicologia das massas, da questão da psicologia social individual, da psicologia individual que passa a ser associal, porque elas são concomitantes, e agora nós estamos fazendo uma reanálise, buscando novamente os textos de Freud, Lacan e entre outros, para continuar essa análise, mas focado num evento que nós vamos falar aqui na frente. Analisar fenômeno pelo olhar da psicanálise implica considerar os seguintes temas em suas investigações: o inconsciente como parte estrangeira de nós que nos habita e o caráter sexual e libidinal dos laços estabelecidos dentro de determinado contexto. Essas palavras são muito ligadas à psicanálise focada em Freud, né? Nesse sentido, Freud vai buscar dentro das teorias de seu tempo sobre a subjetividade dos grupos índices que se interessam, ou melhor, que interessam à análise que ele faz. O ano é de 1921, o território que abriga sua escrita é a cidade de Viena, na Áustria. Neste momento, a Europa buscava curar suas feridas da Primeira Grande Guerra Mundial, tratar a dor, né? O luto, os traumas dos jovens homens que retornaram das trincheiras insones e em pânico, e das mulheres também, que muitas participaram lá de alguma forma, assombradas pelas cenas impossíveis de compartilhar, sepultadas pelo intraduzível horror. Em 1920, Freud dedicava o texto, além do princípio do prazer, à investigação dos sonhos de repetição desses jovens que eram os ex-combatentes. Seu pressuposto até então era de que o inconsciente abrigava os conteúdos sexuais reprimidos e que os sonhos eram uma formação inconsciente de alucinação e de realização desses tais desejos reprimidos. Os sonhos dos soldados, plenos de desprazer, provocam o estremecimento do princípio do prazer como gerente do psiquismo humano e faz antever que há algo a mais que nos faz sonhar, que nos faz repetir. E isso tem a ver com a morte, tem a ver com os traumas, com aquilo que é traumático. Então Freud concebe que a pulsão da morte de repetição, de retorno ao inorgânico e a desagregação dividem com a pulsão da vida o domínio do funcionamento do aparelho psíquico e o jardim das delícias do princípio do prazer rui, mostrando que também o pior é capaz de nos reger desde as nossas profundezas, e não apenas o nosso desejo, que é do melhor. Do lado do passado, então, o texto busca compreender os porquês da guerra, do engajamento apaixonado e muitas vezes suicida de sujeitos em agrupamentos que visam o poder e a aniquilação do outro, tido como o inimigo. Orientando ao futuro, o texto tenta mapear os elementos constituintes dos discursos fascistas e nazistas que já se mostram latentes na sociedade europeia desde esse momento em que tomariam forma de Estado, exército e ideologia de ordenamento dali a poucos anos. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud vai tentar interpretar estes movimentos com as ferramentas sociológicas que dispunha. E é preciso ser compreensível por seu tom conservador e suspeitoso em relação às paixões das massas, localizando sua posição de judeu, que seria logo perseguido e exilado de sua terra por essa ideologia nascente de seu tempo, né? Bem como pela informação de que o filho de Freud é um dos soldados traumatizados que retornam do campo da guerra em 1919, além das perdas de inúmeros colegas e pacientes nos combates que sofreu, como, por exemplo, seu famoso Homem dos Ratos. É preciso também negar as intenções do texto, que são comuns à grande parte da literatura moderna europeia, em sua pretensão de universalidade e totalidade, e então localizar o texto no seu tempo e espaço geopolítico. Eu concordo com isso, não só em época,
como em localidade, e também da atual geopolítica. E a partir de toda a contribuição da produção da psicologia e da sociologia construída desde 1921 até hoje, nos é permitido então afirmar que a análise das massas apresentadas por Freud nesse texto não pode ser aplicada a todas as massas, nem sequer a todos os exércitos, como bem apresenta Lukács, que é um analista histórico, né? O texto é rico e produtivo na análise de uma espécie de formação e agrupamento que importa compreender para melhor lutarmos contra ela e perceber como a tentação a este tipo de formação pode ser encontrada em diversos agrupamentos e que é preciso um esforço ativo para que essas dinâmicas não sejam imperativas nos grupos e coletivos que desejamos construir. Bom, então ela já está sendo mais contemporânea, né? Ela está fazendo uma progressão de tempo. Freud aponta, mas baseado naturalmente no conteúdo de Freud. Freud aponta no texto para as massas que se organizam em torno de um líder que para ela encarna seu ideal, o ideal de eu, né? Alguém que congrega a demonstração de força, potência e até violência. É por isso que isso aí chega no limite dos libidinal, tá? Mas isso aí são palavras minhas. Alguém que congrega esse eu, né? Encarna o ideal do eu. Esse alguém que demonstra força, potência e até violência, que se coloca como defensor do rebanho, e a ele promete o seu amor em troca da subserviência. Seria em nome de um amor comum, que forma um traço de identificação com outros membros do grupo, que o coletivo permaneceria unido. Por força da identificação ao líder e em nome desta coerência imaginária que ele garante, os indivíduos aceitariam ideias que antes lhes seriam insuportáveis, endossariam e praticariam atos de aniquilação do inimigo apontado pelo líder, tomando dentro desta formação grupal e em nome dela atos que poderiam mesmo colocar o seu próprio corpo e sua própria vida em risco. Foi o que eles fizeram, por exemplo, quando se deslocaram para quebrar lá os 3 poderes. Essa formação de grupo precisa de se ver como homogênea para permanecer unida, sendo absolutamente intolerante com a diferença e repressora, portanto, dessa desidentidade que nos habita constitutivamente, e que Freud nomeou como inconsciente. Então, essa massa tem que ser uma massa heterogênea. Em nome do ideal de coesão grupal, tudo merecia ser feito, e nenhum expoente diferente seria tolerado. Isso é bastante visível agora que, em nome de uma coerência ao apoio de figuras como esse mito, que eu estou evitando falar o nome o máximo possível, seus seguidores vão cedendo de suas posições, abrindo mão até mesmo de sua segurança física, em nome do reforço à autoridade do mito. Aqui ele usa a palavra mito. Uma crítica ao líder é tomada como uma crítica ao indivíduo, mesmo que se identifica o indivíduo mesmo que se identifica a ele como forma de proteção ao despedaçamento que uma visão do mundo cindida pela dúvida, pelo desejo, pelo inconsciente provocaria como em todo ser falante. Assim, permitir o ataque à imagem do líder era abrir caminho para o encontro com a angústia e a sensação de impotência, que o líder está defendendo todos que estão ali identificados com ele, e esse ataque a ele seria o despedaçamento da visão de um mundo cindido pela dúvida, pelo desejo, pelo inconsciente, que provocaria em todo ser falante. Assim, permitir o ataque ao líder era abrir caminho para o encontro com a angústia e a sensação de impotência. E é animando a vontade infantil de onipotência e apelando de maneira paranoica aos perigos do mundo, contra o qual somente ele, o mito, poderia defendê-los, que o líder
o mito exorta os indivíduos ao rebaixamento da sua consciência crítica e do cuidado com a própria vida, e esses vão, num momento de servidão e cegueira voluntária, segui-lo em qualquer de suas sandices. Nós vimos isso. Ainda existem pessoas fazendo assim. Bom, caso paradigmático são as manifestações sociais públicas pedindo pela volta da ditadura, pedindo pelo AI-5, quando seriam esses mesmos movimentos de rua, uns dos que primeiros a serem proibidos seriam duramente punidos se fossem feitos contra ele. Quer dizer, você faz um movimento pedindo fechamento do regime que vai proibir depois a sua manifestação ou de qualquer outro. Como no texto Bate-se em uma Criança, Freud, de 1919, a fantasia de punição e sujeição do outro, com letra maiúscula, é um apelo desesperado por ser o autor mesmo da apelação, punido e sujeitado por um gozo soberano e mortífero. O que ele está dizendo é o seguinte, que quando ele pede a sujeição do outro, é como se ele realizasse orgiasticamente a própria sujeição. Então, a fantasia de punição e sujeição do outro é um apelo desesperado por ser o autor mesmo da apelação, ele próprio que está pedindo, punido e sujeitado por um gozo soberano e mortífero, né? Quer dizer, por isso que tem algo libidinal. Ou nos movimentos anti-vacina, por exemplo, que levam pessoas em nome da palavra do líder a lutarem ativamente contra a única chance de salvar suas vidas em uma pandemia. É um outro fato. A tese de que esse tipo de delírio violento tem apenas aparecido e que sempre tem estado escondido não dá. Eu vou ler de novo que o texto aqui ficou sem vírgula. A tese de que esse tipo de delírio violento tem apenas aparecido e que sempre tem estado escondido não dá conta de dizer que o nível de regressão intelectual e radicalização agressiva que vemos hoje foi desenvolvida desde um ponto de identificação com essa figura e que, em nome da manutenção da coerência imaginária, leva os sujeitos a um nível sempre crescente de aderência ao discurso do líder e progressiva permissividade à violência. Vemos aqui, portanto, o que Freud chamou de identificação ao líder e que o mecanismo de projeção do narcisismo infantil do indivíduo nele, pela sua capacidade de incorporar os ideais de superpotência do sujeito e possibilitar para ele o contorno da castração. Como no enamoramento o sujeito fica empobrecido em relação ao investimento libidinal que corre todo para o objeto amado e da identificação que o sujeito vê as características amáveis do objeto identificadas em si mesmo, fazendo com que haja um aumento, uma superestimação do seu eu através da identificação com o objeto. E esse movimento de espelhamento com o líder é o que promove a exacerbação das atitudes de brutalidade no indivíduo e com ele o rebaixamento do pensamento e da consciência críticos do sujeito em favor desse investimento libidinal. O sujeito então se sente maior, pois identificado com esse símbolo de potência e com outros membros do grupo, né? Então, quer dizer, traduzindo aí, esse camarada sujeitado se sente incorporado à presença do mito de maneira libidinosa, sofrendo ele a própria violência, mas isso dá a sensação de potência simbolicamente, porque ele está junto com todos os outros membros, né? Ao mesmo tempo, ele tem o seu eu empobrecido pelo intenso investimento da libido no objeto. No caso, o objeto da libido é o próprio líder, o próprio mito. Ele é empobrecido, ele permite esse empobrecimento, ele se permite, só que ele não é consciente dele. A massa analisada por Freud funciona de uma forma una. Ela deseja fazer da congregação de muitos um único grupo, um único eu, né? Uma massa única que é um grupo homogêneo em ideais, características, potências e inimigos. Então, o cara vira para você e fala assim: você é do outro lado, quer dizer, você é o inimigo. Houve um caso comigo que eu parei numa rua e tinha uma discussão de um sujeito que desceu do carro da frente, foi discutir com o carro de trás, com o cara do carro de trás, com uma vasta quantidade de automóveis atrás dele. Aí um sujeito,
um velho mais ou menos mais velho, ou mais novo que eu um pouquinho, falou para mim, mas que bobagem lá, o cara tá lá descendo, não é que o cara perde a cabeça, não sei o que, parará, e descer do carro nessas coisas, isso é uma coisa irracional. Eu falei, legal, pois é, também concordo. Ele falando comigo. Eu peguei e virei e falei assim, pô, e é um perigo, né? Porque vai ele saber se o cara tem uma arma. Eu falei, pois é, e é lícito, né? O cara tem uma arma, de repente esse cara da frente sai de lá, pode estar agredindo ele, tem uma arma, ele se defende. Eu falei, peraí, ele se defende no meio da rua, ele vai sacar uma, vai dar um tiro num camarada que está atacando ele, não é bem por aí. Eu falei assim, não, mas a arma é uma coisa para defesa da gente. Eu falei, peraí, eu não sei se a arma é uma coisa para defesa da gente. Quem usa arma tem que ter todo um conhecimento, todo um preparo. E ele virou, não, e você é do outro lado, você é do outro lado. Quer dizer, ele me viu como petista, sei lá, ele me viu como esquerda, alguma coisa assim, e ele me colocou do outro lado. Eu peguei, virei para ele e falei assim, olha só, você está sendo ignorante e você está fazendo exatamente aquilo que você criticou naquele velho, que tomou uma atitude impensada, é o que você está fazendo agora. Você está fugindo da discussão, me colocando de um lado. E saiu andando de perto de mim, assim, como se eu fosse algum cara que pudesse pegar alguma coisa nele. E ele realmente me irritou, né? E eu me sentiria muito mal se eu tivesse me permitido chegar às vias de fato com ele, dando um tapa na cara dele para ele deixar de ser imbecil. Claro que a gente imagina uma coisa dessa, mas se você é bastante estúpido se fizer isso, você se nivela na estupidez dele e nivela na estupidez do outro que saiu de lá para discutir com o cara de trás, e se nivela com a estupidez de alguém que, ao ver alguém discutir com ele, vindo no carro abordado por algum motivo, sacaram uma arma. Quer dizer, tudo isso é uma irracionalidade. Então, olha bem, quando o camarada consegue, sendo de um grupo, quando ele te localiza no grupo do inimigo, e ele é uno lá no grupo dele e tudo vale, ele parte para uma ação de violência estúpida, impensada, não analisada, enquanto ele estava analisando a atitude estúpida, impensada de uma outra pessoa, né? E ele teve essa atitude comigo. E se eu tivesse reação ao nível dele, eu seria tão estúpido quanto ele, né? Então o que tinha que acontecer? Olha como é que é difícil você administrar uma situação dessa. Como é que há uma divisão ali. E como é que esse camarada tem o eu empobrecido e está secundado numa relação a priori com uma liderança, uma ideia, até mais que essa liderança, uma ideia única de um grupo que você não tem acesso. Tá? Você não consegue explicar, porque ele está no momento de ser, ele está naquele momento do texto que eu falei ontem, da estupidez. Não existe razão que possa explicar que ele está sem razão. Bom, a ideia de massa, voltando ao texto, a ideia de massa, como descrita por Freud, está relacionada não por acaso com o símbolo imagético do fascismo italiano de Mussolini, a face, né? O símbolo de origem etrusca, constitui-se de um feixe unificado de varas finas de bétula branca amarradas por correias vermelhas, que é a face, isso aí é que é a face, com uma lâmina de machado que emerge do seu centro. O simbolismo da face sugere que a força deriva da unidade, um único graveto é facilmente quebrado, enquanto um feixe de gravetos agrupado é resistente. Então essa que é a ideia. No final do século XIX, os fasces eram os grupos políticos e paramilitares que constituíram a base do movimento fascista. Começou no final do século XIX. A massa é esse agrupamento que retira sua força de uma unidade de muitos iguais, e não pensantes, diga-se de passagem, unidos por um agente agregador externo, que seria um mito, ou um Dutch, ou um Führer, né, que os mantém juntos e de onde emerge a força, a autoridade e a lâmina capaz de fazer morrer. Agora, o mais interessante disso tudo é que essa liderança, mito da nossa atualidade, ele é um camarada assim, ele é muito espertalhão, mas ele é bastante imbecil, né? Ele é bastante idiota, até na maneira de falar, você percebe que ele é raso, né? Toda pessoa que demonstra uma prepotência com relação à coisa que você fala, porque ele enxerga daqui a 10 centímetros, enquanto que outras pessoas enxergam a 1000 quilômetros, e ele só enxerga a 10 centímetros, o que ele vê para ele é realidade. Se você está falando de uma coisa que está a quilômetros de distância, e ele não pode ver porque ele só consegue ver até 10 centímetros, ele vira para você e fala, gente, isso é besteira, nada disso, você não está vendo? Quer dizer, você não está vendo o que eu estou vendo? Porque ele só consegue ver aquilo. Se você consegue ver mais, é claro que é bobagem, né? Então, ele é bastante idiotizado, ele é bastante imbecil, apesar de ser um espertalhão. Mas ele tem pessoas ali que conduzem, mas que também não são brilhantes, não. Talvez por causa disso que eles tenham
feito tantas bobagens, né? Não conseguido muito sucesso. Agora, esses caras, o Führer, por exemplo, o próprio Mussolini, eram pessoas mais bem preparadas, mas foram combatidos e cavaram a sua própria perda, porque, sendo destrutivos, eles acabam por reunir hordas contra eles que vão se proteger de ser destruídos por eles. Então vai virar um embate em que eles vão ser combatidos e provavelmente vão chegar ao insucesso. Quer dizer, se não for hoje, uma hora isso vai chegar, porque a mentalidade dele de destrutividade faz com que haja reação. E os grupos antagonistas a eles vão se agrupando, e uma hora vão ser mais fortes, e uma hora vão destruí-lo. Quer dizer, a destruição que ele perpetra se volta contra ele. Muito bem. Então, o ideal de perfeição e da pureza, por exemplo, do nazismo e das massas fascistas, autorizou a aniquilação dos considerados diferentes, dos deficientes, desviantes, estrangeiros, dos chamados impuros. Esse tipo de intolerância e violência contra a alteridade, ou seja, quando indivíduos diferentes têm direito à voz e estar na sociedade, direito às disputas legais de posição, por merecimento, por esforço, essa negação à alteridade, né? É o que se vê como fundamento dos movimentos neofascistas do mundo ainda hoje. O fascismo parece que ele é uma mentalidade. O fascismo brasileiro, por exemplo, ele marca o signo da igualdade, da pertença a um grupo. Tudo aquilo que se pinta de verde e amarelo e como inimigo tudo que se pinta de vermelho. A ponto de que você às vezes tinha dificuldade, desavisadamente, se sair com uma camisa vermelha, alguém achava que você estava ostentando uma simbologia, que isso estava cravado lá na mente dele. E, poxa, quantas vezes na vida as pessoas usaram vermelho eles próprios, né? Uma forma fácil e quase infantil de compreender o mundo, quer dizer, uma coisa ou outra. E eles subtraíram do imaginário nacional um verde e amarelo que passou a ser deles. E, por conseguinte, quer dizer, a bandeira verde e amarela do Brasil é dos brasileiros. Ela não é de um grupo minoritário, né? Como é que eles têm? Qual o direito que eles têm de roubar e dizer que eles são mais patriotas, né? Uma forma fácil e quase infantil de compreender o mundo. Uma divisão de branco, preto, alto, baixo, frente, atrás, etc. Durante a pandemia do novo coronavírus, isso ganhou contornos ainda mais perversos. Aqueles que não têm histórico de atleta, né, entre aspas, deveriam poder ser dispostos à morte, diz o soberano. Ele diz: não vai acontecer comigo, que sou uma pessoa que tem o porte atlético, que tem... quer dizer, coisa de idiota, é um idiota falando, né? Comigo não vai acontecer não, porque eu fazia ginástica, sempre fui um cara... Troço bobo, né? Como é que pode ter gente que segue isso aí? Aquilo ali me deixava vexado, né? Você saber que aquele camarada era um líder de um país, né, inteiro, e que tudo seria governado por ele, por seus séculos, dava uma insegurança, um sentido de perda muito grande. E era verdade a perda. A condenação da vulnerabilidade, a intolerância frente a toda diferença é então que caracteriza a massa e nos faz temer a sobrevivência e a emergência desses discursos sob novas roupagens no momento atual, ou seja, no nosso presente. Ler o texto de Freud como localizado em sua época e contexto nos permite tomar a perspicácia de sua análise no que ele contribui para a nossa compreensão do mundo atual. Porém, somente a partir de uma leitura não universal de sua teoria, assim podemos dizer que nem todo argumento, nem todo agrupamento é massa, embora possa ter a tendência de ser. Nem toda multidão é uma face lá do fascismo e nem todo coletivo caminha na direção do que se identifica com a ideia do grupo. Contrários a essa homogeneização fascista do mundo, vemos emergir movimentos sociais, coletivos que se constituem precisamente pela defesa da diversidade, do direito a uma relação complexa com o mundo e da vida dos vulneráveis. Quer dizer, pessoas que são unidas por um ideal, mas são personalidades independentes dentro do grupo e não seguem um líder como bando.
Ela tá defendendo isso aí. Nem todo agrupamento envolve isso, porque senão você fica com uma definição única e começa a atribuir qualquer vertente de pensamento em torno de uma causa como sendo um grupo à maneira dos fascistas. Não é verdade, né? Movimentos que se unem não pela força sufocante da vontade, da igualdade, da supremacia, mas precisamente na luta pelo direito à existência, de formas diversas de vida, indígenas, negros, mulheres, homossexuais, transexuais, enfim, a luta pela vida nas suas condições de abertura à contingência e à singularidade. A precaução de Freud em seu texto não se aplica, portanto, a todos os grupos, e não se aplica precisamente aos grupos que não se propõem a ser o todo. Desta forma, a leitura da psicologia das massas pode nos orientar para diferenciar os agrupamentos humanos em relação à sua abertura à vida em sua potência que vem pela convivência do que não é igual e condenar com a mesma pena pela história os movimentos de massa desejosos de homogeneidade e apostar que esses últimos possam ser derrotados como única forma de termos ainda um futuro respirável, no que esse significante condensa desde a súplica de George Floyd, aquele rapaz que foi morto, sufocado lá, que quando ele diz que ele não é capaz de respirar ali, aquilo ali era simbolicamente, embora fisicamente, mas simbolicamente, o sufocamento do sistema sobre algumas massas, né? Nossas florestas sufocadas, por exemplo, pelas chamas e os que agonizam nas filas de hospitais brasileiros de hoje. Assim, podemos advogar com as palavras de Freud por menos movimentos de massas, por menos iguais simplificados e por mais coletivos diversos, mutantes, complexos e indefiníveis com a mesma vida. A vulnerabilidade de cada um do que se torna possível o amor e a palavra trocada continua sendo nossa única visão de um outro futuro possível. Muito bem, terminamos então esse texto e agora nós vamos entrar num texto muito rapidinho, que é um texto de Emir Sader. Nesse texto de Emir Sader, ele titula Psicologia de Massas e Bolsonarismo. O bolsonarismo foi capaz de construir uma ideologia de aglutinar discursos conservadores com tintas nazifascistas e fundamentalistas, resume Emir Sader em 27 de dezembro de 2024, que é o dia de hoje. Eu fiz o preâmbulo porque nesse livro que ele vai falar tem citações. Tem uma outra reportagem que também fala sobre isso, só que ela é um pouco maior, então essa daqui é menor, eu vou ler essa. Com esse título foi publicado este ano o livro que eu considero ele, Emir Sader, o que melhor explica o fenômeno do bolsonarismo, editora Galáctico de São Paulo. Eu não gosto de falar o nome desse cara nem do movimento dele, até por causa do YouTube, mas eu não tenho muita chance de falar diferente e eu quero prestar essa contribuição aqui a esclarecimento aos que vêm ao meu canal. Grande quantidade de literatura circulou tentando apreender o significado desse fenômeno que afetou e ainda afeta o Brasil, considerando que o personagem está impedido de se candidatar, está inelegível, mas o movimento dele sobrevive a essa circunstância. A autora Rita Almeida, não entendi, se considera psicóloga psicanalítica e doutora em educação, e o livro dela é o resultado de uma pesquisa de pós-doutorado. Por sua própria formação, ela se vale amplamente da psicanálise aplicada à política para enfocar o bolsonarismo. E parte do texto de Freud, Psicologia das Massas, e eu, que foi citado nos outros dois textos, que já completou 100 anos desde o estudo, porque ele data de 1921, mas que ela considera que não perdeu a atualidade, embora a gente tenha que fazer algumas atualizações e visões de contextos diferentes, até por conta da história e do tempo, que foi dito nos outros dois textos, né? E Freud encarava o novo fenômeno que surgia naquele momento, na época lá da ascensão dos líderes poderosos do fascismo e nazismo, capaz de dominar a psicologia das massas. Uma de suas maiores questões, a questão de Freud, por que desejamos essa submissão e não a autonomia? Coisa que nós tratamos nos outros dois textos também. Ela se filiava às correntes que consideravam as massas entidades irracionais, regressivas, medíocres, sugestionáveis, reacionárias, acríticas, intolerantes, autoritárias, submissas, propensas a aceitar mentiras e crenças infundadas e dispostas a se tornarem um rebanho dócil sob o comando de um senhor.
de um mito, de um Dutch, de um Führer. A autora trabalha com a percepção de que a formação de grupos e massas é capaz dos mais nobres e fascinantes movimentos emancipatórios até os mais obscenos, regressivos e mortificantes movimentos fascistas. Então, a formação de grupos de massas é capaz de objetivos nobres, mas também de chegarem à mediocridade, à regressão, à obscenidade e à mortandade. É mais ou menos o que a outra falou no final do texto dela, né? Só que um texto é um coletivo de pessoas em prol de uma ação benéfica ou de algumas ações benéficas. E o outro é o coletivo do pensamento único, da coisa que não foi, que é um grupo que degenerou ali dentro, se tornou apacentado em torno de um líder, em torno de um líder apacentado e capaz de provocar, de cometer violências, sem capacidade de se emancipar ou emancipar qualquer outro, né? Então são grupos diferentes. Então, ela trabalha que a percepção de que a formação de grupos e massas é capaz das mais nobres e fascinantes movimentos emancipatórios, mas também obscenos, regressivos, mortificantes e fascistas. Se colocada então a questão, o que leva os movimentos a penderem para um lado ou para o outro? Olha, eu vou chutar aqui, José Roberto. É a capacidade de ser estúpido. A estupidez das massas, a estupidez comunicada entre vários estúpidos que vão se estupidificando ou que já tem a sua essência individual de estupidez e que junta se torna um grupo em uníssono estúpido. E o outro, do outro lado, são as pessoas que têm profundidade, que foram educadas para ganhar profundidade, para discutir a realidade, para enxergá-la de maneira geral, para desconfiar de suas certezas e que tem uma bondade no coração de ajudar os demais. Então são dois tipos de grupos. Um é único, é uma massa ferina até. O outro é uma massa emancipada e emancipatória. Então, o que leva movimentos a penderem para um lado e para o outro? Com seu enfoque psicanalítico, a autora considera que o vínculo que se dá nas massas é de natureza libidinal, o que o outro disse também, embora não tenha usado a palavra. Ao se submeterem a líderes tirânicos e proposições fascistas, as massas não o fazem por engano ou ignorância, elas o fazem sobretudo porque assim desejam fazer. O bolsonarismo foi capaz de construir uma ideologia, uma estética e uma simbologia próprias capazes de aglutinar e veicular discursos conservadores, reacionários e nacionalistas entre aspas, porque eu nunca vi nacionalista que vende a preço de banana coisas de propriedade do brasileiro, que era inclusive lucrativo, muito lucrativo, que poderia traduzir-se com a nossa emancipação econômica, individual da nação brasileira, dos povos que vivem aqui no Brasil, né? E eles estavam vendendo aí, achando que aquilo ali eram elefantes brancos, né? Com tintas nazifascistas e fundamentalistas. Se o Bolsonaro está derrotado, o bolsonarismo, o movimento que ele criou ou que ele criou, em que ele foi objeto, né? Porque ele não tem muita criatividade, né? Esse movimento se mantém. O movimento fascistoide, do qual ele foi pretensamente líder, se mantém, embora ele possa ir embora agora ou não se eleger, mas o movimento se mantém. Então nós estamos com um problema. Nosso problema não é ele, é o movimento dele. Ele é até descartável pelo próprio movimento. Ele conclama guerras culturais que seriam muito eficientes em mobilizar as paixões das pessoas, fazendo com que suas percepções e opiniões possam ser motivadas por elementos descolados da realidade política. O movimento, não necessariamente ele. O movimento bolsonarista trabalha pelo fim da fronteira entre a moral privada e a moral pública, universalizando um padrão capaz de produzir o que ele considera um ente moral pleno, cidadão de bem. Será que existe? O uso do pânico moral tem método de extrapolar a moral privada de certos grupos para a moral pública, tomando-a como universal. Compreender o poder das guerras culturais bolsonaristas é fundamental para combatê-las. É tarefa do campo progressista e democrático, oferecer saídas, esvaziando os afetos como ódio ou medo, combatendo as insanidades e mentiras com racionalidade e realidade e, sobretudo, resgatando o desejo dos brasileiros
Os Brasileiros Autênticos com a Política, conclui Rita Almeida. A leitura do seu livro é essencial para esse resgate, diz Emir Sader. O Emir Sader, ele é um jornalista, né? E um colunista e um dos principais sociólogos e cientistas políticos brasileiros. Então ele tem agido como jornalista, mas ele é um sociólogo e um cientista político, uma pessoa de uma profundidade invejável, tá? Já li muita coisa dele. Ele fazia parte de um periódico aí que se perdeu um pouco. Bom, gente, eu ainda teria que ler essa mesma análise pelo jornal da GGN de Milene Ferreira, mas eu não vou ler porque nós estamos com muito tempo de vídeo. E esse é de 6 de dezembro de 2024. Eu vou dar o título que, se vocês quiserem ler, Psicologia de Massas e Bolsonarismo, 2 pontos no livro que explica todo o movimento. E diferente aqui do Psicologia de Massas e Bolsonarismo, do Emir Sader. É uma crônica aqui, esse da Milene Ferreira, muito boa, tá? Eu vou finalizar o vídeo para que nós não fiquemos com um vídeo extremamente grande. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.